Boa tarde, meu nome é Valquíria, eu sou enfermeira residente no Instituto Nacional do Câncer e hoje estarei apresentando o trabalho intitulado Mortalidade por linfoma de Hodgkin e linfoma não Hodgkin no Brasil, coescrito pela professora doutora Suelen Valadares Moura Feliciano. Para introduzir, os linfomas são tumores sólidos originados no sistema imunológico e pode ocorrer em qualquer lugar do organismo. Existem mais de 20 tipos diferentes desse câncer, mas são amplamente agrupados em linfoma de Hodgkin e linfoma não Hodgkin. Pelas últimas estimativas do Globocan, em 2020, o linfoma de Hodgkin foi responsável por 83 mil novos casos e 23 mil mortes aproximadamente. Já o linfoma não Hodgkin, 544 mil novos casos e 260 mil mortes aproximadamente. No Brasil, o INCA, em sua mais recente publicação, relatou que o linfoma de Hodgkin foi responsável por 2.600 novos casos e o linfoma não Hodgkin, 12 mil novos casos. Estudos de base populacional sobre incidência, mortalidade e sobrevida por neoplasia são indispensáveis para planejar ações de saúde, compreender a epidemiologia da doença e fundamentar estratégias para prevenção e controle do câncer. Com isso, o objetivo desse trabalho foi determinar as taxas e a tendência de mortalidade por linfoma nas diferentes regiões geográficas no Brasil através das informações obtidas no Registro Nacionais. O nosso método é um estudo epidemiológico de análise descritiva, onde avaliamos a taxa de mortalidade por linfoma de Hodgkin e não Hodgkin, através do Atlas Online de Mortalidade por Câncer, sendo que para análise de tendência a gente utilizou um período de 40 anos, indo de 1979 a 2009, e para a análise da taxa de mortalidade um período de 5 anos, indo de 2015 a 2019. Avaliamos para ambos os sexos, feminino e masculino, por faixa etária, sendo considerado de 0 a 14 anos, de 15 a 39, de 40 a 59 e maior ou igual a 60 anos, para o Brasil e região geográfica. Falar um pouquinho do resultado da nossa discussão. Ao analisar a distribuição do número de mortes por linfoma no Brasil e região, a gente pôde perceber que a região sudeste teve o maior número de mortes por linfoma de Hodgkin e não Hodgkin, seguido da região nordeste e seguido da região sul. As regiões que apresentaram o menor número de mortes foi a região centro-oeste e a região norte. Ao fazer essa análise comparativamente por região geográfica e para o Brasil, a gente pode perceber que o linfoma não Hodgkin foi responsável por 90% das mortes no Brasil e o linfoma de Hodgkin 10%. Ao fazer essa análise por faixa etária, a faixa etária maior ou igual a 60 anos apresentou o maior número de mortes, seguido de 40 a 59, de 15 a 39, e a faixa etária com menor número de mortes foi de 0 a 14 anos. Ao fazer essa análise comparativamente por sexo, a gente percebeu que o sexo masculino teve o maior número de mortes por linfoma comparado ao sexo feminino. A mais recente estimativa de câncer nos Estados Unidos mostrou um total de aproximadamente 21.600 mortes em 2021 por linfoma, sendo 960 mortes por linfoma de Hodgkin e 20.700 mortes por linfoma não Hodgkin. Ao analisar a taxa de mortalidade por sexo, foi observado maiores taxa bruta e ajustada para o sexo masculino comparado ao sexo feminino, para ambos os tipos de linfoma, dado esse que está condizente com o reportado anteriormente no Brasil e no mundo. Na análise por faixa etária, foi observado um aumento exponencial de mortes à medida que o indivíduo envelhece, com maior número de mortes na faixa etária de maior ou igual a 60 anos, com 61%, dado esse que condiz com o descrito na literatura, onde as taxas de mortalidade por linfoma de Hodgkin e linfoma não Hodgkin são maiores entre os indivíduos nas faixas etárias mais elevadas. Vou falar um pouquinho do nosso resultado de discussão específico para o linfoma de Hodgkin. No Brasil, a gente observou uma taxa ajustada de 0,24 por 100 mil, e ao fazer a análise por região geográfica, a gente pôde perceber que a região sul e sudeste obteve as maiores taxas, e a região norte e nordeste as menores taxas. Ao fazer essa análise por faixa etária, a faixa etária maior ou igual a 60 anos obteve as maiores taxas, seguido de 40 a 59 anos, de 15 a 39, e a faixa etária de 0 a 14 anos obteve as menores taxas. Nessa análise, a taxa de mortalidade ajustada por linfoma de Hodgkin no Brasil foi de 0,29 por 100 mil em homens e 0,19 por 100 mil em mulheres. Taxa essa que foi semelhante às reportadas nas análises realizadas anteriores nesse país.
A recente estimativa do Globocan estimou que a taxa de mortalidade ajustada por linfoma de Hodgkin foi de 0,30 e 0,20 por 100 mil para homens e mulheres, respectivamente. Ao analisar a tendência de mortalidade para o sexo masculino, a gente pode perceber que na região norte, centro-oeste, sudeste e sul, houve um declínio ao longo do tempo. E ao fazer essa análise por faixa etária, houve um declínio na faixa etária de 15 a 39, de 40 a 59, de maior ou igual a 60 anos. Segundo a Sociedade Americana de Câncer, a mortalidade por linfoma de Hodgkin nos Estados Unidos vem diminuindo desde pelo menos 1975, com redução de 4% na mortalidade entre os anos de 2009 e 2018. Ao analisar a tendência para o sexo feminino, a gente pode perceber que a região Nordeste houve um aumento ao longo do tempo e a região Centro-Oeste e Sudeste um declínio. E ao fazer essa análise por faixa etária, a gente percebeu que a faixa etária de 0 a 14 anos e de 40 a 59 anos houve um declínio da mortalidade ao longo do tempo no sexo feminino. Em uma análise de tendência de mortalidade por linfoma de Hodgkin nas Américas, realizada entre 1997 e 2008, indicou que houve uma redução das taxas de mortalidade ao longo dos anos, não apenas para os Estados Unidos e Canadá, mas também para vários países da América Latina, como Brasil e Argentina. Fala um pouquinho do linfoma não Hodgkin. O linfoma não Hodgkin teve uma taxa de 1,96 por 100 mil no Brasil, e ao avaliar por região geográfica, a região sul e sudeste obteve as maiores taxas e a região norte e nordeste as menores. Por faixa etária, a faixa etária maior ou igual a 60 anos obteve as maiores taxas, seguido de 40 a 59, de 15 a 39, e a faixa etária de 0 a 14 anos obteve as menores taxas. Estimativas mundiais reportaram que, para todas as idades, a taxa de mortalidade de 3,3 em homens e 2,1 em mulheres por 100 mil óbitos em 2020. Mais de 50% dos pacientes que desenvolvem o linfoma não Hodgkin têm mais de 60 anos de idade, e o prognóstico geralmente é pior em pacientes mais velhos. Nesse estudo, a taxa de mortalidade ajustada para o linfoma não Hodgkin foi de 2,39 por 100 mil em homens e 1,59 por 100 mil em mulheres, sendo semelhante às análises prévias realizadas com registro de mortalidade nesse país. Ao analisar a tendência no sexo masculino para o linfoma não Hodgkin, a gente pôde perceber que na região norte, nordeste, centro-oeste e sul, houve uma tendência de aumento ao longo do tempo. E por faixa etária, a faixa etária de 0 a 14 anos apresentou um declínio e a faixa etária de 15 a 39 também. Já a faixa etária maior ou igual a 60 anos obteve um aumento ao longo do tempo. A taxa de mortalidade dos Estados Unidos para o linfoma não Hodgkin vem diminuindo desde pelo menos 1997, sendo que entre os anos de 2009 e 2018 houve um declínio dessa taxa com queda de 2% ao ano. Isso se dá devido às recentes melhorias no tratamento, redução na incidência e melhor sobrevida associada ao HIV. Ao analisar a tendência no sexo feminino, a gente pode perceber um aumento na região norte e nordeste, e por faixa etária houve um declínio na faixa etária de 0 a 14 anos e um aumento na faixa etária de 0 a 59 e na faixa etária maior ou igual a 60 anos. O envelhecimento populacional é considerado um fator de contribuição para o aumento da mortalidade por câncer, e por isso pode estar relacionado ao maior tempo de exposição aos fatores de risco, alteração do sistema imunológico e, consequentemente, tempo de infecção prolongado, toxicidade do tratamento clínico, menores taxas de remissão e maiores taxas de recidiva, e por doença cardiovascular. Além disso, as infecções pelo vírus HIV, Epstein-Barr, HTLV1 e pela bactéria H. pylori conferem aos pacientes idosos um pior prognóstico. Para concluir, a taxa de mortalidade por linfoma de Hodgkin e não Hodgkin apresentaram um padrão de distribuição distinto, e apesar disso, ambos apresentaram as maiores taxas em regiões com maior índice de desenvolvimento humano, o que se assemelha ao descrito na literatura sobre as maiores taxas dessas neoplasias estarem em países desenvolvidos, e o que é indício de um perfil de transição no perfil epidemiológico dos linfomas no Brasil. E por isso é necessário um acompanhamento e futuros estudos para analisar e promover uma melhor compreensão e, consequentemente, fundamentar ações e políticas públicas de saúde. Essas foram as referências utilizadas e muito obrigada.